Bom, agora preparado o nosso código, né, para obter os dados que nós desejamos, né, nós iremos então mensurar a quantidade de clocks necessárias para as operações inserir, remover e imprimir, ok? Então eu quero para cada uma das operações o preenchimento dessa tabela. Então aqui nós estamos fazendo qual operação? A operação inserir. Ok, então eu vou aqui colocar a operação inserir. E para cada operação inserir, eu vou executar, né? Inserir 1000 elementos, inserir 3000 elementos, inserir 5000 elementos, inserir 10.000 elementos, inserir 25.000 elementos. Bom, e para cada uma dessa quantidade de elementos, nós vamos fazer 3 vezes a coleta. Ok? Para então calcular uma média aritmética. Então aqui, por exemplo, vamos considerar que eu estou mensurando 1000 elementos. Então eu vou lá no meu código, ok? Vou executá-lo. Lembrando, o código deve estar preparado. Você deve ter seguido os vídeos anteriores para preparar. Nós estamos trabalhando com 1000 elementos. Então eu vou digitar aqui 1000 elementos. Ok? Bom, digitei 1000 elementos. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para inserir 1000 elementos. Bom, ele inseriu. Veja, o primeiro é 45.584. Vou pedir para inserir de novo. Lá já diminuiu. Então, a primeira você descarta. Considera da segunda em diante, tá bom? Então, assim que você executou o seu programa, descarte a primeira operação e comece a trabalhar o primeiro dado e comece a trabalhar com os demais, tá bom? Então, aqui, ó, 1461. Então, na primeira vez que eu executei, deu 1461 clocks. Ok? Bom, aí eu vou executar de novo. 1160. Então, 1160. E por último, novamente. 1611, tá? Então, 1611. Ah, lembrando, a operação aqui não precisa inserir o nome da operação, né? Nós estamos trabalhando com a operação aqui, ó, inserção. Então, inserção está aqui, ó. Primeiro momento que eu calculei, que eu pedi para, né, obter, 1461, depois 1160, depois 1611. Veja, observe bem, esses números estão um pouco próximos, ok? Não são números, por exemplo, em que um é 3, 4 ou 10 vezes maior do que o outro. Então, eles estão um pouco próximos entre si. Isso é importante vocês considerarem, ok? E então, eu vou calcular a média e vou anotar aqui. Bom, fiz para 1000, aí eu posso então fazer para a operação remoção. Então, a operação remoção é o 2. Bom, então ele gastou 1306. Como eu já executei esse programa uma vez antes, né, e descartei o dado, eu não preciso mais fazer isso. Então, 1306 aqui, eu já posso considerar esse número. Okay? Se eu fechar o programa, aí eu tenho sim que fazer. Depois, 691. 691. E por último, 910. 910. E então eu vou calcular a média aritmética desses 3 números e anotar aqui. E por último, a listagem. Listagem opção 3, imprimir, né? Então aqui ele imprimiu 686 clocks. 686 clocks. Depois, de novo, peço para imprimir. 642. 642. E por último, peço para imprimir de novo, 449. Veja que não tem uma relação. Ah, sempre o terceiro vai ser maior. Ok? Veja que não tem. Ó. Tem vezes que sim e tem vezes que não. Tá? Então, é realmente de acordo com o que está sendo executado ali. E como veja que são bem diferentes, por conta da arquitetura do computador. O nosso computador roda em cima de um sistema operacional, né? E o nosso programa roda em cima de um sistema operacional. E aí, então, a gente calcula a média. Por isso que a gente tem que coletar 3 vezes a minha sugestão. Calcula a média, ok? E feito isso para 1000 elementos, encerra o programa. E agora parte para fazer a repetição da mesma coisa para 3000 elementos. Terminou para 3000? Faça para 5000. Terminou para 5000? Faça para 10.000. Terminou, faça para 25.000. Ok? Bom, um cuidado importantíssimo. Tem que ser na mesma máquina, ok? Porque o hardware muda. Então, esses dados aqui têm que ser coletados na mesma máquina. De preferência,
logo em sequência, ok? De um dia para o outro, se você reinicia o computador, também pode alterar algumas coisas. Então, a ideia é o quê? Colete os dados, né, de uma vez só. Faça todas as execuções de uma vez só, ok? Bom, feita essa coleta, entregando essa tabela, você pode criar gráficos, se quiser, referente aos números aqui, em que eu posso colocar um gráfico, né, em que tenho a coluna, o eixo X, a quantidade de elementos, e o eixo Y, o tempo de clocks necessários. Vocês vão perceber que vai ficar um gráfico bem legal, que é a ideia do seguinte, né? Quanto mais números, será que mais clocks são necessários? Ok? Então também é importante analisar isso. Encerrado esta etapa, você terminou este documento e envia para mim via o Moodle. Tá? Bom, eu quero encerrar lembrando de cuidados, né, ao fazer esse programa, essa parte 1 do nosso programa. Você deve descartar, após o início da execução do nosso programa, a primeira solicitação de operação. Ok? Então, descarte aquela primeira solicitação de operação e considere a partir da segunda em diante. Se você, na hora do seu teste, você vai observar, você vai ver que é um número bem diferente dos demais. Tá? Isso se deve a algumas otimizações do sistema operacional. E colete os dados no mesmo computador, da parte 1 e também da parte 2, que nós vamos estar programando mais para frente na disciplina. Ok? Então, use um computador que você tem grandes chances de usá-lo novamente para a parte 2. Senão você terá que coletar novamente a parte 1. Embora a coleta em si não é muito demorada, o que demora mesmo é a alteração do programa. Portanto, guarde o código. Né? Nós iremos utilizar este código posteriormente. Bom, espero que com essas explicações vocês consigam executar e entregar um bom trabalho da parte 1, né, desse trabalho de estrutura de dados 1.